Amados de Deus, a palavra que eu quero deixar para o seu coração nesta manhã está em Lucas capítulo 5. A pesca maravilhosa. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Amém, glórias ao Senhor Jesus. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Amém, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, é muito importante que venhamos nos aproximar de Deus todos os dias. E aqui vemos que o início dessa aproximação foi ouvir a pregação do Senhor Jesus. A palavra vai dizer que no versículo 3 diz assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Ali o nosso Senhor Jesus, ele começou a ensinar aquela multidão. E Simão também ouvia a pregação do nosso Senhor Jesus. Amém? É muito importante ouvirmos a palavra do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor Jesus é que vai transformar a minha vida e a sua vida. E tudo que devemos fazer é obedecer a palavra de Deus. Aqui no versículo 4 diz assim: quando acabou de falar, ou seja, terminou aquela pregação, terminou aquele ensinamento, o nosso Senhor Jesus, ele disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar.
Amém. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Amado de Deus, lembra do momento em que você aceitou o Senhor Jesus. Amém. E você passou pelas águas, deixando aquela vida passada para trás e começando uma nova vida com o Senhor Jesus. Lembra deste momento e valorize cada segundo da sua vida em qual você tomou esta decisão de viver para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nele está a minha salvação, nele está a sua salvação. Nele está a salvação de todos os que creem em tua palavra e a pratica e vivem em espírito e em verdade. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Leia em sua casa esta passagem. Amém. Aqui estes pescadores deixaram tudo e o seguiram. Amém. Assim como você deixou toda aquela vida passageira sua, uma vida amarga. Amém. Porque as misericórdias do Senhor chegou para você. É assim também que nós oramos nesta manhã, pedindo que as misericórdias do Senhor nos abençoe, nos guarde mais uma vez. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Amado de Deus, descanse na presença do Senhor Jesus.
pois Ele é o nosso galardão, não existe outro. O nosso Senhor Jesus é o nosso galardão, e nele todas as promessas para nossas vidas serão cumpridas. Amém? Creia, permaneça crendo até o fim. Amados de Deus, neste momento, prepara o seu coração para que venhamos entrar na presença de Deus. Porque é necessário que venhamos nos preparar. Amém. Venhamos nos preparar para a vinda do nosso Senhor Jesus. E este horário é um horário muito bom para conversar com o Senhor. Amém. Então vamos conversar com o nosso Senhor Jesus neste momento. E fale grandemente ao coração do nosso Senhor Jesus. Fale com Ele as suas necessidades, aquilo que você precisa da parte do Senhor, aquilo que você tem buscado tanto, e aquilo que tem impedido você de alcançar a sua vitória. Apresenta a Deus neste momento. Apresenta a Deus as suas dificuldades. Porque para o nosso Deus não há nada impossível. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Presente a Deus neste momento. Apresenta a sua vida, a vida de seu familiar, seu trabalho. Fale com Deus neste momento. Glórias ao Senhor. Seu meu Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, mais um dia começa. E queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, Pai, que as misericórdias do Senhor venham nos alcançar. Que as misericórdias do Senhor alcance as nossas vidas, alcance o nosso familiar, alcance os nossos amigos e alcance também, Pai, aqueles que nos perseguem. Porque um dia, Pai, nós andávamos errados e quando conhecemos o Senhor Jesus, o Teu Filho amado, nós fomos transformados. Nós fomos transformados e os nossos olhos abriu para a verdade. E queremos também, Pai, que os olhos dos nossos amigos, nossos familiares e aqueles que nos perseguem, que os olhos deles venham abrir nesta manhã, para que eles venham ter a mesma oportunidade que nós tivemos de reconciliar com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus.